Quando você diversifica, se você tem um banco, uma elétrica, uma empresa de cada setor diferente ali, até chegar em um número 10, 15, 20 ações, você poderia dizer que sua carteira está ok, ela está bem diversificada em diferentes ativos, se os ativos forem bons, né? Então tá ali bem diversificado e você tem um monte de ativos. Agora, vamos supor que eu querendo investir no setor bancário brasileiro, eu invisto no Bradesco, no Itaú, no Banco do Brasil e no Santander. É uma diversificação? Por um lado, você pode me dizer, bancos no Brasil ganham dinheiro. Eu, investindo em todos os bancos brasileiros, se os bancos ganham, na média eu vou ganhar dinheiro, correto? Correto. Correto. Mas tem um problema aqui. Você concorda que quando o Itaú acerta muito, por exemplo, na carteira de crédito, igual ele fez para microempresas durante a pandemia, desde a pandemia para cá ele focou em micro e pequenas empresas, e quando o Bradesco focou na pessoa física, um deles teve um acerto maior que o outro? Teve. O Itaú teve um desempenho melhor, né? O Banco do Brasil, pelo outro lado, teve um desempenho melhor ainda. Ele estava ali com os funcionários públicos, aquela coisa toda, então ele conseguiu apresentar um desempenho mais sólido ainda. De um lado, o Banco do Brasil foi bem e subiu o preço das ações. Ao longo prazo, isso foi acontecendo. De outro lado, o Bradesco e o Itaú ali, o Itaú sofreu um pouco menos, mas o Bradesco sofreu mais. Então, todo aquele retorno que você teve em uma desses bancos ali, você pode ter deixado na mão de outros. Nesse sentido, a gente ainda poderia dizer que a sua carteira está pulverizada. Apesar de você ter um risco menor setorial, já que se um dos bancos acertarem, você vai ter um ganho, você também deixa para trás quando eles tomam o mercado um do outro. Eu acho, né, do ponto de vista pessoal, que essa não é a melhor técnica. Inclusive, Raul, você já mostrou em alguns vídeos aqui, gráfico de 2 bancos, quando você olha tipo, o período todo, é muito parecido o Muito gráfico. parecido. Eles andam de maneira completamente similar, mas então eles estão completamente correlacionados. Quando o Itaú sobe, o Bradesco sobe. Quando o Itaú cai, o Bradesco cai. E o Santander junto, que são bancos privados. E o Banco do Brasil também, normalmente. Só que às vezes eles destoam um do outro, porque um pode ter acertado uma coisa que o outro não acertou, né? Apesar de estarmos no mesmo setor, e o setor pode estar caminhando bem ou mal, eu posso estar caminhando menos mal do que você, e você pode estar caminhando, ou posso estar caminhando melhor do que você, no ambiente que nós dois estamos caminhando melhor. É verdade isso. Eu, do meu ponto de vista pessoal, eu acho que se você compra ações dos 4 bancos, por exemplo, em vez de analisar, eu acho que você é um preguiçoso muitas vezes, porque você poderia ter ido lá, olhado os indicadores, escolhido aquilo que faz sentido para você e investido num daqueles bancos. Investir em tudo quanto é coisa, se você vai fazer isso com todos os setores, compensa muito mais você comprar um ETF. Então, você vai ali, pega um ETF que você acha legal, um ETF de dividendo, um ETF de banco, um ETF de alguma coisa, no mercado americano tem muito isso, investe naquele ETF. É melhor para você, você vai manter essa mesma diversificação e vai ter menos trabalho na declaração do seu IR. E aí vem um outro problema. Tem carteiras que eu pego aqui que eu vejo 100 ativos ali, 50 ativos eu já vi. Não é possível, né, que você ache que todas as empresas são maravilhosas. O mais provável é que você não está fazendo um processo de análise. E pior que isso, se você coloca 50 ativos na sua carteira, a cada trimestre eles liberam balanços, que hora que você está lendo o balanço? E aí você vai fazer isso com fundo imobiliário, com ações internacionais. Você vai ter quantos ativos em carteira? 1000? E aí você consegue acompanhar 1000 ativos? Vai viver para ler balanço. Não, você virou um ETF. A primeira coisa foi, objetivamente, você não vai ter nenhum desempenho melhor do que quem tem um ETF na carteira. E você vai viver para ler balanço e para fazer declaração de IR, porque no Brasil é chato declarar esse imposto. Então, eu acho que a pulverização existe? Não majoritariamente você vai virar um ETF. Mas, nesse sentido, faz sentido esse trabalho todo, se dedicar tanto a isso para virar um ETF? Se você quer jogar no seguro, compre índices ali seguros e acabou. Para de mexer com isso, compra um ETF, um negocinho, o resto vai para renda fixa e fica tranquilo. Agora, quer ter o trabalho de fazer stock picking, é o nome que se usa, né? Selecionar ações ali, faça isso de maneira séria. Dedique-se ao trabalho de fazer isso, acompanhe os balanços. Se você quer ser melhor, né? Que 90% dos investidores, já perguntei aqui quem lê balanço em diversos vídeos, menos de 10% dos investidores leem balanço. Você quer ser melhor que todos os que não leem balanços, leiam o balanço, né? Se você se guia por instrumentos, o mais provável, né? Um piloto que se guia por instrumentos, em vez de tentar ir no palpite, o mais provável é que ele tenha menos acidentes. A mesma coisa vale para o mercado financeiro. Então, objetivamente, existe a pulverização? Existe. Não no sentido de, no sentido antigo, que seria se você está pagando muita corretagem, mas existe, às vezes, você diversificar em excesso a sua carteira, ela se parecer com ETF e você poder ter menos trabalho que isso. Ficou claro? Eu não me incomodo com carteiras grandes, desde que a pessoa consiga administrar e consiga ler os balanços e consiga realmente se manter perto. Mas eu não acho que é possível e nem desejável ao investidor pequenininho ficar fazendo esse nível de diversificação. É muito esforço para pouquíssimo resultado. Então, beleza, vou investir, Raul, sou um iniciante, eu tenho um patrimônio muito grande. Às vezes eu não quero isolar meu patrimônio em 10 ações específicas, eu preciso de um pouquinho mais. Beleza, vai tomando o seu tempo, vai fazendo isso devagar. Até lá, deixa o dinheiro na renda fixa, quando for vencendo os títulos, você vai modificando ele para as ações, utilizando uma boa distribuição dos seus investimentos.